Fala pessoal, tudo bem? Mais uma terça-feira de live da Body Metrics, fixando aqui o tema para vocês. Hoje nós vamos receber aqui a queridíssima Andréa Naves, super profissional, nutricionista, palestrante, profissional, renomadíssima. Chegou na área, vamos trazer ela para dentro, nem perdemos tempo aqui, né? Ver se ela chega aqui. Aceitando a solicitação. Oi, Tudo bem? Carlinhos! Tudo bem? Tudo jóia? Sinta-se abraçado à distância por Ah, mim. querido, um E aí? abraço. Tava falando aqui que hoje a live ultra especial, recebendo a queridíssima Andréa Eu Naves, ouvi, você é um querido. nutricionista, Você é suspeito, palestrante, amigo é escritora, suspeito. instrutora de método, etc. e tudo mais, crossfiteira e tudo mais. Ó, acho que Atleta. de tudo isso, o crossfiteiro é o mais legal. Não tenho dúvida. Pelo menos é o mais legal de fazer, né? Com Não, mas tudo Não, é eu gosto de bom, fazer né? tudo, eu gosto de fazer Tudo é tudo, é. bom. E, nossa, Ai, muito legal a gente ter sempre essa oportunidade de ter esse tempo imagina. seu, né? Primeiro, já quero agradecer de antemão de você ter aceitado mais uma vez o nosso convite, doar mais o seu tempo para a gente trocar ideia aqui, levar conteúdo para a nossa audiência ali. Depois eu estava falando, pessoal, sempre as nossas lives estão ficando salvas, estão indo para o YouTube, virando pequenos shorts para a galera pegar os melhores momentos. Muito E bom. é isso aí. E Ah, aí, me Carlinhos, eu conte. que agradeço o convite sempre, sabe que eu sou sua fã, gosto do seu trabalho. É, o Diogo me chamou, acho que foi o Diogo que me mandou mensagem, né? Ah, você quer fazer mais? Eu falei, claro que sim, nem pestanejo, porque, poxa, poder estar compartilhando conhecimento aqui com você é muito legal. Então, bora falar um pouquinho desse tema que não é nem importante, né? Quase nada. Totalmente, né? Importante e vai nessa linha, né? De treino, né? Que a gente acabou de falar que é a parte mais legal. Então, Pois é, pois é. eu acredito que é um tema muito relevante. As pessoas realmente não se dão conta, né, Déia? Até a hora que chega lá. E É. aí fala, por que eu não fiz? Pois é, né, Carlinhos? Porque assim, né, massa muscular é uma coisa que não é fácil de ganhar, né? Eu falo que a gente nasce com um pouquinho de músculo ali, mas para que esse músculo, que a gente consiga hipertrofiar esse músculo e dar para ele um estímulo anabólico, não tem outro caminho no seu exercício físico, né? Uhum. Só que as pessoas já se dão conta disso muitas vezes quando elas já estão nesse processo de envelhecimento, quando elas chegam aos 40, aos 50 anos, que elas veem que as coisas estão ficando mais difíceis, está mais difícil perder uma gordurinha ali, perder uma gordurinha aqui, está mais difícil muitas vezes ter mobilidade para algumas coisas. E a massa muscular, ela é o que vai determinar a qualidade do nosso processo de envelhecimento. E é ruim que as pessoas só pensem nisso quando elas já chegaram no momento da vida que é ainda mais difícil a gente conseguir ganhar massa muscular por diversas alterações de saúde, especialmente as alterações hormonais que acontecem a partir dos 40 anos, né? Então, a partir dos Uhum. 40 anos, a gente tem uma queda muito importante dos nossos hormônios. As mulheres estão caminhando ali para a falência ovariana, né, para chegar à menopausa. Os homens já começam a ter uma queda bem exponencial e importante nos níveis de testosterona. É, e aí tudo isso vai contribuindo para que a gente tenha mais dificuldade para não só ganhar massa muscular, mas para manter aquilo que tem. E a única Exato. A maneira luta começa a ficar na difícil inversa. Na verdade, você começa a lutar para não manter o que para você manter tem. Já começa o por que aí. tem. É. Na verdade, não tem outro caminho a não ser o exercício físico resistido, né? A única forma da gente conseguir manter o funcionamento e a qualidade da nossa massa muscular é através do exercício físico. Claro que o exercício físico resistido, de força, vai trazer um estímulo mais anabólico, né, de hipertrofia, mas os exercícios de endurance também são importantes para manter a funcionalidade desse músculo, especialmente na produção de novas
mitocôndrias, que vai garantir a saúde dessa massa muscular nesse processo de envelhecimento também, né? Então, acho que é importante primeiro, né, Carlinhos, a gente contextualizar o processo de envelhecimento, Hum, que eu acho que é uma coisa que, acho não, é uma coisa que vai acontecer com todos nós, se a gente querendo ou não, a gente vai envelhecer, né? sim. Nesse processo de envelhecimento, vários aspectos fisiológicos vão estar comprometidos, desde os aspectos hormonais que eu coloquei aqui né, inicialmente, então a gente vai ter sim comprometimento hormonal nesse processo de envelhecimento, até o envelhecimento do nosso microbioma, do nosso intestino, até mesmo um declínio cognitivo, até mesmo uma qualidade óssea e até mesmo articular que vai diminuindo, porque a gente vai tendo um desgaste nas nossas cartilagens. Então, tudo isso vai acontecer com o processo de envelhecimento. E uma das coisas que eu defendo muito dentro da nutrição esportiva é justamente a desaceleração desses processos. Eu não preciso envelhecer e ficar ruim da cabeça, ter dor em Uhum. todas as minhas articulações, ter mais risco de osteopenia e osteoporose, ter mais dificuldade de mobilidade, e ainda ter dificuldade para consumir alimentos, ter uma digestão prejudicada, até um processo de absorção prejudicado. Eu não preciso ter tudo isso acontecendo. Apesar disso acontecer, isso vai acontecer se eu não garantir a minha saúde ao longo da vida, desacelerando esses processos que são fisiológicos, desacelerando, né? Hum. Esses processos que são fisiológicos. Então, eu entendo que o exercício é o que vai manter a minha saúde muscular, porque a gente tem uma liberação de substâncias muito importantes, né? Quando a gente estimula a contração muscular. Então, eu tenho estímulo para a síntese proteica, eu tenho ativação de fatores de regulação miogênica que fazem a reparação desse músculo. Então, o exercício vai garantir a saúde muscular, a formação de novas mitocôndrias. Mas o exercício também produz vai potencializar no intestino a diversidade de bactérias. Então, o exercício físico garante uma população de bactérias muito mais protetoras do nosso organismo. O exercício físico garante uma saúde cerebral, porque as miocinas produzidas pelo músculo esquelético aumentam a produção de fatores de crescimento cerebral, que melhora a nossa cognição, o processo de aprendizagem, previne a neurodegeneração e declínio cognitivo. Então, acho que não tem outro caminho a não ser o exercício físico, que vai garantir todo esse equilíbrio, vai estimular a saúde óssea, né? Vai estimular a óssea. Então, a gente tem aí vários aspectos. Eu acho que E é quem ainda não interessante, entendeu. eu tô com a minha cabeça aqui, né? Porque eu também sou da área de treinamento, né? Pois é. Trabalhei muito com isso. E sempre tudo que você tá falando, minha cabeça tá assim, treino resistido, treino resistido, treino. A gente tá falando de atividade física, mas nada, todos esses resultados que você está falando, a gente consegue muito melhor com o treinamento resistido, né? Que Eu é, sempre digo que se a gente conseguir associar os dois é muito bom sim, também, né? Porque assim, o treino resistido tem todos esses efeitos, mas o treino de endurance aumenta a produção de mitocôndria. E as uhum, mitocôndrias é a organela funcional do músculo, é onde a gente oxida substrato energético, maior quantidade de ATP, a gente consegue produzir pela mitocôndria. O exercício de endurance produz mais miocinas para ação cerebral. Então eu digo que teria que ser os dois, né? A gente tem que sim, sim. tentar mesclar os dois tipos de exercícios para que a gente consiga ter esses benefícios, né? E acho que quem ainda não entendeu, né, que o exercício físico é importante, né, Carlinhos? Eu acho que está perdendo o remédio mais barato que a gente tem. Eu fiz um documentário, não sei se você já conseguiu assistir, mas é um documentário sobre vivendo de nutrição esportiva. Eu só vi o teaserzinho dele ainda, não Tem consegui. meia hora só, tem um link lá no Instagram. Ah, É nós vou muito assistir. legal. Vou assistir. Quer dizer, eu sou suspeita de dizer que foi legal, né? Mas uma das mensagens que a gente fala lá é justamente isso, né? Que o exercício é o remédio mais barato que a gente tem para garantir a longevidade saudável. E eu não estou falando que a gente precisa ser louco, né? Que nem nós somos, né? De querer fazer exercício a todo instante, na intensidade que a gente faz, querer competir, né? Não precisa ser assim. O mais importante é que ele seja constante. O mais importante é que a gente tenha frequência para praticar esse exercício, para que a gente consiga ter os benefícios dele em relação, especialmente que a gente está falando aqui, que seria a saúde muscular. É que quando a gente pensa em saúde muscular, isso a gente consegue devanear para milhões de outras coisas, porque um músculo saudável vai sinalizar substâncias para a saúde do intestino, para a saúde do cérebro, para a saúde óssea, para a saúde imunológica, para a saúde, enfim, hepática, hormonal. Então, quando a gente fala de saúde muscular que vem desse estímulo do exercício físico, a gente tem aí, enfim, a gente atira num lugar e acerta em milhões de outros lugares, né, com a ação do exercício físico. Então, eu sou suspeita porque, na verdade, eu sou uma apaixonada pelo esporte, né? Sim, mas tem que ter uma consciência também, acho que importante, que as pessoas não conseguem
sacar que é algo, como você falou, não precisa ser ao extremo igual a gente gosta, Não, mas tem que ser para a pra vida, tem que ser todo, vida. tem que ser frequente. Não adianta uma coisa, porque da mesma forma que é tão importante, né, a gente ter o estímulo da atividade física para conseguir esses objetivos, esses resultados a nível muscular, você só tem eles enquanto você está Pois treinando. é, E então, pois é. assim, é algo que você está treinado enquanto você É, está fazendo. Se você não está mais fazendo, já era. blá, blá. Eu falo Então, que é que nem assim, tomar banho, ô Carlinhos. Deixa eu tomar banho todo dia. Pelo menos uma hora de exercício tem que fazer todo dia, sabe? Então a gente assim, separa 15, 20 minutos para tomar banho. Por que não separar uma hora para tomar banho? Ou para fazer exercício? Né? Por que não? Então, é um pouco disso, é o hábito, né? Eu digo que é o hábito de realizar o exercício físico que faz que a gente tenha esses benefícios. E sim, aí eu acho, Carlinhos, que tem uma coisa em relação ao exercício que as pessoas associam muito com estética, né? Quando a gente está falando aqui de saúde muscular, as pessoas associam assim, então eu tenho que ter muito músculo para ter tudo isso. Não, né? A gente tem que ter músculos saudáveis e numa proporção de composição corporal, é interessante que a gente tenha mais massa muscular do que gordura corporal, do que tecido adiposo, né? Então, eu preciso de tecido adiposo porque a gente tem também ali a tua cachorrinha está querendo conversar com a gente, né? ela quer Deixa ela. aparecer aqui. Peraí. Pronto. Ah, ela é uma mini, né? Olha só que fofa. Ela quer aparecer. Ela queria aparecer. Pronto, É passou. isso aí. Ai, 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 tem uma galera colocando a minha frase aí, ó. É brega não treinar. E é verdade, é brega não treinar. Eu vi essa Fiz uma frase sua ali, já tava. tatuagem. Fiz uma tatuagem. Ah, fez? Fiz uma tatuagem. Não em mim, eu fiz uma tatuagem de água, sabe essa tatuagem? Ah, eu vi no evento, é No verdade. Todo evento. mundo com essa Todo tatuagem mundo aí, com a você fez tatu. um movimento, né? Isso, fiz um movimento. Porque é um pouco disso, assim, né? Então as pessoas pensam que exercício está muito relacionado ao padrão estético. E não é isso, né? Quando eu falo saúde muscular, é um músculo que funciona, né? Uma funcionalidade muscular. Então, na proporção de composição corporal que eu estava falando, o mais importante, claro, é a gente tem mais massa muscular do que o tecido adiposo, porque a massa muscular é um tecido metabolicamente ativo. O tecido adiposo não. Mas eu preciso de gordura corporal para produzir hormônio, né? Para me ajudar na produção de substâncias anti-inflamatórias que sinalizam saciedade, como a adiponectina. Então eu preciso de tecido adiposo. O que a gente não quer é mais tecido adiposo do que massa muscular, que é uma guerra no consultório, porque é muito comum, Carlinhos, por exemplo, eu tenho meninas aqui jovens que são as falsas magras, que tem Uhum. muito mais gordura corporal do que tecido muscular. Você olha e você fala, ah, é magrinha. Tá, mas e a proporção de composição corporal, gordura e massa muscular? Está totalmente inadequado. Às vezes são meninas pesando 55 quilos, vai, magras, 1,65 m, 55 quilos, com 27% de gordura, Sim. né? E aí você vê que elas têm um tecido adiposo, um tecido muito mais tecido metabolicamente não ativo e pouco tecido metabolicamente ativo. Então, massa muscular não está relacionado, saúde muscular não está relacionado só à questão estética. E o exercício também não. O exercício não está relacionado só à questão estética, é que a gente fica amarrado com a questão Sim, estética, né? sim, E é aí eu verdade. vejo uma dificuldade grande no consultório, por exemplo. Por que eu gosto, por exemplo, do Body Metrics, né? Porque no consultório eu consigo mostrar para o paciente a quantidade de massa muscular que ele tem. Porque se você fala para ele assim, olha, você é uma fossa magra, você tem um percentual de gordura de 27%, mas ela não visualiza Sim. isso, né? Que a, É, quanti- a você quantidade de massa mostrando muscular ali que na ela tem. imagem, ela ferra com tudo. Acabou. Então, assim, para mim, convence esse paciente de que ele precisa ter um tecido mais metabolicamente ativo. Eu até tenho aqui as estruturas, sabe? O tecido adiposo e o músculo esquelético. E eu mostro para o paciente, olha só, o mesmo peso, porque eu tenho aqui as peças de 2,5 libras. O mesmo, não, de 5 libras, de 5 libras. Eu tenho duas peças de 5 libras. Quando você pega o músculo, ele parece ser muito mais pesado do que o tecido adiposo, mas eles têm o mesmo peso. A questão é que a densidade é Sim. diferente. Então, quando eu mostro lá para o O paciente volume também, né? o volume, a densidade. Quando eu mostro para ele lá no Body Metrics a densidade muscular, ele começa a entender. Então, assim, eu tenho um tríceps desse tamanho só, poxa vida, eu quero ter um tríceps desse tamanho aqui, né? Eu tenho a deep fat do tecido adiposo, não quero duas linhas no abdômen, eu quero uma linha só no abdômen, né? E eu comparo, às vezes, por exemplo, eu pego um paciente atleta, né, todo cheio de músculo, e mostro o que seria, sabe? Então, eu acho que essa questão de avaliação. E por que eu puxei a atenção da questão do Body Metrics, né? Porque a avaliação de composição corporal, os nutricionistas não sabem fazer, Carlinhos.
Não sabe. E eu falo isso de boca cheia, porque eu dou aula há muito tempo, e dei aula há muito tempo pós-graduação, e fiz muita clínica com nutricionista, e quando eu vejo fazendo composição, e faço ainda as mentorias hoje em dia, e mesmo paciente, mesmo os nutricionistas muito experientes, não sabem fazer composição corporal. E esse é um erro muito importante quando a gente pensa em mostrar para o paciente um resultado de composição corporal. Porque às vezes você tem um paciente, sei lá, que você não precisa ficar tão preocupado com o percentual de gordura, nada disso. Mas às vezes você tem um paciente que você precisa mostrar para ele essa proporção. Você precisa traçar com ele objetivos, você precisa estar com eles para mostrar o que é um tecido mais ativo, menos ativo, preciso mostrar para ele. E aí a gente vê muitos erros de avaliação de composição corporal, porque na nutrição isso é muito pouco ensinado, muito pouco, tanto que eu vejo muitos profissionais nutricionistas buscando essa capacitação depois da formação. Na educação física, né? Como a gente fez educação física, a gente sabe que isso tem muito mais relevância. Aham, mas... A gente aprende isso melhor, né? Um pouco Uhum. melhor do que na nutrição. Uhum. Então, a gente, na formação da educação física, isso tem um pouco mais de apelo e de cuidado para ser ensinado, mas na nutrição não. E aí eu vejo um monte de nutricionista, às vezes, fazendo composição corporal e dando um resultado assim para o paciente. Ah, você ganhou 3 quilos de músculo em um mês de treino. Hã? Ou qual que é qual que é passa a Qual foi a receita? mágica? E confunde, inclusive, Carlinhos, massa muscular e de massa livre de gordura, que são coisas totalmente diferentes, né? Massa livre de gordura é aquilo que não é gordura, Uhum. certo? E massa muscular é o que é músculo, né? Então as pessoas Sim. ainda dá esse, ganhou 3 quilos de massa livre de gordura e fala que é músculo. Não, ele pode ter acumulado mais água, mais glicogênio dentro desse músculo, porque comeu mais carboidrato, sintetizou mais glicogênio, tá retendo mais água intramuscular, porque tomou, sei lá, creatina. Então, assim, tem inúmeras justificativas para se aumentar o número de E mais a quantidade de massa livre de importante, gordura. né, o profissional ele tem que sempre voltar para ele e fazer uma análise da fisiologia. Falar, Ah, meu, é possível isso acontecer com um treinamento em 30 dias, o cara é 3 quilos de músculo? Não é possível. Aliás, em 30 dias ele nem começou a nem hipertrofiar ainda, ele começou. está começando a parte de recrutamento neural ainda dele. 12 Ele semanas para começar a Exato. sintetizar, fazer Então, assim, síntese proteica basta anabólica. você fazer uma perguntinha para você se isso aquilo é informação é plausível ou não. Você já mata metade dos problemas, Sim, né? É que aí a gente vai voltar na fragilidade de conhecimento também, né? De de fisiologia, fisiologia. treino, de cruzar as informações, e a pessoa fica cegas ali, né? Ó, você falou uma coisa importante agora, né? Que são as adaptações do exercício físico. As primeiras adaptações que a gente tem do treinamento, elas são, por exemplo, o treinamento resistido, são neurais. Então a gente tem Uhum. primeiras adaptações neurais, depois a gente tem as adaptações de mobilização de substratos energéticos, dependendo da dieta, ou você sintetiza mais, ou você acumula mais glicogênio muscular, ou você mobiliza mais triglicerídeo intramioccelular, intramuscular. Então, são as adaptações de substratos energéticos. Depois vem as adaptações biológicas, né? Que são exatamente essas de hipertrofia, emagrecimento, aumento da oxidação de gorduras, né? Essas adaptações, elas demoram semanas, meses para acontecer. Ah, Então, as primeiras adaptações são bioquímicas ainda. sim. Então, não tem como a gente pensar em ganhar massa muscular em Às vezes em 4 semanas. até o aluno, o paciente, né? Ele é confundido pelos sinais, Sim. né? Porque ele existe um aumento de força nesse período já, mas por recrutamento Neural, motor, aumento de exatamente. recrutamento motor, de unidades motoras. E Sim. aí isso pode trazer uma falsa sensação de que ele já está ficando mais forte, que eles associam forte com músculo, não Não, não tem tem nada nada a a ver. ver. Ele tá ficando mais forte por melhoria de capacidade E isso funcional de também é muito recrutamento. importante que você está falando, né? Porque a gente tem pessoas que são super hiperatrofiadas, né? Então, assim, tem bastante massa muscular, volume muscular. Mas quando você pede para fazer, por exemplo, 10 agachamentos, morre, porque tem pouca resistência muscular, tem pouca capacidade de recrutamento de unidades motoras. Uhum. Então, a força não está diretamente relacionada com o volume muscular. Eu conheço muitas pessoas que têm um volume muscular muito menor, pequeno, mas que têm uma grande capacidade de gerar força. Olha para ginastas. A gente acabou de Uhum. ver o Campeonato Mundial de Recruta tudo, Ginástica né? Olímpica. Olha o campeonato, a gente teve o Campeonato Mundial de Ginástica Olímpica aí há poucas semanas atrás. As meninas são magras, Sim. né? Se você olhar, elas são pequenas, são magras, têm uma boa quantidade de massa muscular em relação à quantidade de gordura corporal, mas elas têm uma capacidade de recrutamento neural, de recrutamento de unidades motoras Sim, absurda, porque elas fazem movimentos ali que, pelo amor de Deus, né? sim, exato, né?
Tem muita força. mesma modalidade que você pratica, né? Mesmo o É CrossFit. uma questão, é muito, exige muito recrutamento Sim. neural ali, né? Nessa modalidade, porque assim, vocês fazem coisas ali que é pura força mesmo, né? Assim, para vocês fazerem e Tem que ter força. ainda não é só força, mas é uma mistura de força com destreza física, vamos dizer, para um Técnica, movimento com D e técnica. com a técnica. E se não recrutar, não vai, Não não vai. tem como, né? Não tem E é como. assim, Claudinho, Claudinho, Carlinhos, que louca. Claudinho e Bochecha, eu tô com o filme deles na cabeça. Olha só. É... Mas assim, Carlinhos, olha só que importante, né? As adaptações iniciais de aumento de unidade, de recrutamento de unidades motoras, de recrutamento neural, vão gerar a adaptação de hipertrofia. Então, a hipertrofia vem depois, né? Porque as Uhum. pessoas querem ganhar volume muscular, mas não querem fazer força, né? Não querem Aham. treinar a força. Então, a hipertrofia muscular é uma consequência do treinamento de força. Quanto mais unidades motoras você recruta, mais dano muscular você causa, maior é o estímulo de síntese proteica pró-anabólica. Claro, Uhum. dependendo de intensidade, volume, frequência, tudo isso que a gente sabe de exercício e também do estímulo nutricional, né? Porque a gente precisa ter a nutrição modulando esses efeitos do exercício físico para o ganho de massa muscular também. E tem uma outra questão importante que é a questão genética, né? Lagartixa não vira crocodilo. Então, a gente sabe que a gente tem os hard gainers, por exemplo, que são aquelas pessoas que treinam, comem, nunca vão ter um volume muscular avantajado, né? Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. E pensando nesse processo, olha só, pensando no processo de envelhecimento, né? Poucas pessoas pensam em treinar os seus músculos focados na longevidade. As pessoas pensam só na estética. As Sim, pessoas sim. pensam sempre no volume muscular. Quero ter volume muscular, quero ser trincado, rasgado, né? Quero ser Uhum. seco, quero ter pouco gordura, mas não pensa nisso, nesse processo de saúde ao longo da vida. Porque se assim fosse, as pessoas não deixariam de treinar ao longo da vida, né? Porque muita gente paga academia e não vai, muita gente, sei lá, começa a fazer um plano alimentar e um plano de exercício para o verão e depois para 3 meses, Não é treina dois muita meses, para um. gente, eu diria que é a maioria das pessoas, A né? maioria. Da A população maioria. mundial, vai, não é assim, a gente É. é uma mensagem que realmente ela tem que para atingir uma massa realmente vai longe, né? Falta Sim. muito, na verdade, né? E com as descobertas mais recentes, né, do impacto do exercício na saúde muscular por si, né, a gente já sabe, mas o quanto o exercício faz com que esse músculo produza substâncias que são sinalizadoras periféricas, isso cresceu muito nos últimos anos, né? Então a gente sabe que esse músculo em contração, independente do exercício que a gente faça, esse músculo em contração produz inúmeros sinalizadores periféricos, né? A gente tem decorina, musculina, interleucina 6, BDNF, IGF-1, que são liberadas pelo músculo esquelético. Essas substâncias são sinalizadoras para atividade de diversos órgãos nossos, desde atividade cerebral, que é a que a gente mais estuda hoje, reduzindo depressão, ansiedade, síndrome do pânico, sendo importante na prevenção de desordens neurológicas, prevenindo dano neuronal, né? Então a gente tem muitos estudos focando na saúde muscular com a saúde cerebral. A gente tem muitos estudos focando a saúde muscular com a saúde intestinal. Então, você melhora a constipação, você melhora a motilidade intestinal, você melhora a população de bactérias desse intestino. Tudo por conta das substâncias produzidas pelo músculo. Essas substâncias vão melhorar o padrão hormonal. Então, a gente tem vários estudos mostrando maior síntese de testosterona, melhor funcionamento de insulina, melhor captação de glicose pelo músculo, pelos transportadores do músculo. Então, assim, hoje, os estudos que mostram o efeito do exercício na produção dessas substâncias musculares, né? Então, assim, o músculo hoje é visto como um órgão endócrino. Aham. Ele é um órgão endócrino, ele produz um monte de substâncias que sinalizam perifericamente para outras questões muito importantes relacionadas à saúde, sabe? Então, eu penso que quem ainda não entendeu que você ter músculos saudáveis é importante para manutenção da sua saúde integral, porque está tudo interconectado, precisa ainda ser mais impactado, talvez, assistir mais lives nossas, É mais verdade. aulas por aí. E eu tenho uma coisa legal também pra gente falar, né? Nunca é tarde para
começar. Por mais Nossa. que a gente tenha uma queda, né? Ali, a partir dos 30, depois dos 40, mais acentuada. Após os 60, a curva faz assim, Mais para quem não ainda. está treinando. E Sim. depois dos 70 faz assim. E assim, eu tenho isso como experiência prática. Assim, na época que eu tinha meu espaço, lá, minha academia, tudo, e a gente atendia, né? Era bem personalizado o espaço, Sim. né? Eu tinha muitos clientes que chegavam ali com 70, com 75. Eu começou a ficar até famoso o nosso espaço por conta de resgatar essas Olha pessoas, que porque o boca a boca legal. vai. E, meu, os caras chegavam lá com dificuldade de sair do carro, com Eu dificuldade de acredito. caminhar. Passava 2, 3, 4, 6 meses, o cara era outra pessoa. É Mas, demais, né? sim, mudava, assim, o comportamento, mudava a forma de se locomover, a forma de a postura, o olhar, a autoestima, tudo. Só que o mais importante era que a gente resgatava a capacidade de função do cara, né? Que o cara... Perfeito. E assim, ele poderia achar tarde demais. E assim, eles nem acreditavam que aquilo era Sim. possível ainda. Até a gente ver o cara chegar ali e tá treinando. Eu tenho esse exemplo, e é assim, muitas testemunhas. Eu tinha um senhor e ele foi meu treinador. E ele não fazia musculação, ele foi o meu principal técnico na minha vida, assim, Uhum. de natação. De natação. O meu mestre, assim, e mestre para a Sim, vida, assim, né? Porque os nossos coaches, eles ensinam muita coisa. E sim. lá na frente, quando ele começou a treinar comigo, ele estava tão fraquinho, tão debilitado, ele estava próximo já dos 75, e ele ficou comigo ali até os 77. Ele chegou, ele fazia leg press, o peso da máquina. Com 77 anos, ele estava treinando o leg press, mas assim, com amplitude, não sei o quê, com 200 quilos. Caraca! 200 quilos. E assim, forte. Se você Meu olhar, o cara Deus. tinha músculo. Você fala assim, como é possível o tamanho resgate, assim, de um cara que chegou ali muito debilitado, Debilitado, perto. né? E aí Ah, eu ele amo era essas uma, histórias. ele era, ele volta, eu falava assim, olha, o corpo a gente dá jeito, agora só a carinha eu não consigo resolver. Olha, eu amo essas histórias, Carlinhos, porque você tem toda a razão. Nunca é tarde. Basta querer, né? O exercício tem um poder tão transformador na vida das pessoas, que você falou, né? Melhora a mobilidade, melhora a força. E muitos desses pacientes, inclusive, deixam de usar medicamentos que usam muitas vezes de forma recorrente, como antihipertensivo, hipoglicemiantes, né? Deixam de usar medicamentos pela realização do exercício, que acaba melhorando toda a função metabólica desse paciente. Ele fica muito menos dependente de medicamento, antidepressivo, né? Então, assim, eu sei de pacientes que depois que começaram a fazer exercício, deixaram de usar essas medicações, né? Porque o efeito é tão maravilhoso na saúde muscular e esse músculo tem uma capacidade tão grande de sinalizar perifericamente que metabolicamente ele fica muito melhor, né? E aí a gente tem um envelhecimento saudável, porque deve ser, eu não sei, né? Porque eu não quero chegar lá assim e eu acompanho só de fora, né? Mas eu falo que assim, a gente só sabe quando sente na pele, né? Mas deve ser muito ruim você chegar com 60, 70, 80 anos, sem conseguir subir uma escada sozinho, tomando um monte de medicamento, Entendeu? sem poder brincar, dependente das pessoas, né? Ou com uma capacidade de raciocínio prejudicada. Deve ser muito péssimo, né? Então, assim, eu falo que eu luto para conseguir chegar. Ainda hoje saindo de casa, eu estava saindo de casa para treinar. A Jo, que trabalha em casa, virou para mim e falou assim: você vai ser uma velhinha dançando de um lado pro outro. Eu falei assim, aos 80 anos, plano para lá e para cá. Eu falei, esse é o objetivo, Jo. Chegar aos 80 anos, plano para lá e para cá. Mas porque a gente tem que buscar, eu sempre falava isso, principalmente lá pro pessoal, quando eu ainda era treinador. A gente tem que sempre buscar nossa melhor versão para aquela faixa etária Sim, que você tá. Você não adianta você sim, querer olhar para eu e todo mundo assim, eu mexia com muito atleta, e o pessoal sim, ia ficando mais velho e eu continuava. O cara era master já. sim. Não adianta o cara de master olhar para o menino que está no Claro. Campeonato Brasileiro. É, Ele vai ficar, não vai, não condiz. Mas ele pode olhar para a categoria dele e falar: dentro da minha categoria eu posso me destacar. sim, Que é o que faz sentido, né, na sim. verdade, né? Então, assim, Ô, bem maluco Carlinhos, isso.
Eu queria até falar uma coisa que eu lembrei aqui agora, porque eu dei uma aula ontem num curso sobre dor, um curso de dor que tem aqui em São Paulo, na USP, né? E eu fui estudar os efeitos do exercício, da nutrição na dor, né? E uma das coisas que a gente vê dificuldade, muitas vezes, para as pessoas começarem a fazer exercício, especialmente quando elas estão mais velhas, é justamente as dores. Ah, porque eu tenho dor nas costas, ah, porque eu tenho dor no joelho, ah, porque eu tenho dor no braço, ah, eu tenho dor no ombro, né? Dor crônica. Tem... É o Mister Dor, né? Que, claro, muitas vezes faz sentido, porque o sedentarismo gera uma atrofia de uma tal forma que acaba com que essas estruturas articulares ficam muito debilitadas, né? O próprio sobrepeso, o uso de medicamentos, esse envelhecimento do microbioma, né? Geram gatilhos pró-inflamatórios que vão gerar dores crônicas, né? Às vezes o paciente tem uma artrite, tem uma fibromialgia, né? Tem uma doença autoimune que gera muita dor. Então, a dor crônica, ela meio que acompanha também esse processo de envelhecimento como causa de todas as questões que eu coloquei aqui. E uma das coisas que eu estava estudando e que eu achei fenomenal é que essas substâncias produzidas pelo músculo esquelético, que a gente chama de miocinas ou de exercinas, né? Que eu falei aqui, interleucina 6, musculina, decorina, essas substâncias produzidas pelo músculo esquelético, elas agem diretamente no centro da dor no cérebro. Então, elas conseguem reduzir a dor, causar essa sensação de dor causada por essas doenças, né, que geram a dor crônica ou por essas situações que geram a dor crônica. Então, diferente do que as pessoas pensam, né, de que porque elas têm dor, ah, vou fazer exercício, vou sentir mais dor. Não. O Aham. exercício modula a dor crônica, melhorando a qualidade de vida dessas pessoas. E, claro, junto com uma nutrição mais anti-inflamatória, faz com que a gente tenha aí um benefício muito grande nessa sensibilidade à dor que muitos pacientes têm. Então, eu vejo muita gente assim falando que não vai treinar ou que não faz exercício porque tem dor. Se elas soubessem o quanto o exercício pode reverter essa sensação de dor, elas estariam praticando exercício já há muito tempo, né? Com É que tem esse mito de que o exercício físico vai piorar, Piorar, né? não. Ela já não vai porque ela já tem a dor, né? Ah, sei Exato. lá, tem A dor é um muito pessoal, limitante. o pessoal muito nessa faixa de idade também tem uma queixa de muito de coluna também, Exato, né? E existe exato. um enfraquecimento de toda o core da pessoa, então a Sim, lombar, às vezes é um sim. enfraquecimento gradual de tudo, né? Glúteo, Do médio, estilo etc. de vida que elas têm, né? E aí Esse a estilo de vida dor fala, sedentário. não, eu não posso fazer porque eu tenho dor. Na verdade, é bem o contrário, né? Você Tem que tem que fazer. fazer para tirar a dor, né? Exatamente. Quando você Eu... fala de uma alimentação anti-inflamatória, Isso. você se refere ao que exatamente? Me veio essa agora uma Olha questão só, pessoal. Carlinhos, a gente sempre pensa numa dieta, eu falo de alimentos, né? Quanto menos alimento, quanto menos produto processado a gente consumir, melhor. É claro que não dá para ser tudo. Então, por exemplo, a gente trabalha com os minimamente processados, que é arroz, feijão, farinha, né? A gente precisa desses minimamente processados para que a gente consiga ter alimentos, preparação de refeições legais no nosso dia a dia. Mas quanto mais, claro, quanto mais a gente conseguir consumir frutas, verduras, fibras da dieta, melhor, porque isso vai fazer com que o nosso intestino fique menos inflamado. Eu reduzo as bactérias patogênicas, eu reduzo o estímulo de substâncias pró-inflamatórias, como, por exemplo, os lipopolissacarídeos, que podem estimular todo esse desequilíbrio que a gente está falando aqui. E como existe uma conexão intestino-músculo, quando a gente modula esse intestino, eu também consigo ter mais benefícios para a função muscular. E vice-versa, quanto mais eu exercito esse músculo, mais eu tenho benefício no intestino, quanto mais eu modulo esse intestino pela dieta, mais eu tenho benefício na saúde muscular. Mas, via de regra, a gente tem uma dieta rica em polifenóis, frutas, verduras e legumes. E eu costumo dizer também, Carlinhos, que as pessoas têm dificuldade. Ah, mas eu tenho que comprar tudo fresco. Não, você pode comprar coisas congeladas, especialmente se você mora sozinho. Você pode congelar a verdura, você pode congelar os legumes. O congelamento, ele inibe o processo de putrefação desses alimentos. E você evita desperdício, porque tem gente que compra um montão de coisa, não faz, estraga, joga fora. Uhum. Né? Uhum. Então é muito mais interessante congelar ou comprar brócolis congelado, cenoura congelada, batata congelada. Se mora sozinho, tem dificuldade de preparar, porque você tem a oferta ali desses alimentos, evita o desperdício e você consegue ter uma alimentação mais rica em fruta, em vegetais, né? E frutas também. Então, lá em casa, assim, tá começando a estragar a banana, congela a banana. Eu gosto muito de pitaia, é uma fruta que você não come rápido, também estraga, congela a pitaia, né? Kiwi também que estraga, congela, maracujá, tudo a gente congela. Então, a gente nunca deixa estragar nada, Não, né? Até porque não. não dá tempo também, porque na minha casa são 5 pessoas para comer, né? Então, não dá tempo. Mas a gente congela. Então, sempre consumir frutas e verduras. Uma outra questão importante, né, que a gente sempre coloca é consumir
carnes magras, porque quanto menos gordura saturada você come, menos inflamação você tem. Então, preferir as carnes mais magras, preferir os peixes, que são ricos em ômega 3, né? Preferir, se não conseguir consumir peixe, eu sempre indico uma suplementação de ômega 3, que é importante também, pensando na questão da anti-inflamação. É, pensar nesse consumo, assim, pode ser enlatado? Se não tem jeito de comer peixe fresco, pode ser um atum enlatado, pode ser uma sardinha enlatada. Não é isso que vai fazer com que você tenha malefício, né? Tem outras Uhum. coisas muito piores que às vezes as Sim, pessoas fazem, bebe, fuma, né? E fica aham. preocupado, coitado do Não, e atum. eu acho que isso que você falou, uma mensagem mais importante que fica de você estar falando, a nível de estratégia para dar certo, entendeu? Porque Sim, são as a pessoa às dicas. vezes não congela o brócolis, etc, etc. E aí, quando ela se depara no dia a dia, ela não tem, Não aí ela não come. come. Então, simplesmente ela vai para uma opção muito pior. Então, se ela Exatamente. não tem, é melhor ela ter o enlatado de peixe do que ela não ter nada e Do que não comer, ter nada. comer uma coisa muito pior. Então, Vai assim, comer uma coisa, vai comer um snack, né? Uma barra de proteína, Aham. cheio de aditivo, cheio de açúcar, cheio de tranqueira lá no meio, que é muito pior muitas vezes, né? Uhum. Do que você consumir um atum, que você faz um sanduíche de atum com pão, por exemplo. Muito mais legal do que Aham. consumir um snack cheio de tranqueira no meio, né? Sim. Outra coisa que eu sempre falo, Carlinhos, é consumir carboidratos de mais baixo índice glicêmico, né? Porque também, se a pessoa come muito carboidrato refinado, muito açúcar, isso gera um processo inflamatório que gera todo esse desequilíbrio que a gente está falando também no intestino e gatilhos para o processo inflamatório periférico. Então, preferir pães integrais, arroz integral, massas integrais, de baixo índice glicêmico. Então, não é cortar o carboidrato da dieta, né? Porque as pessoas dizem assim, não vou comer nada de carboidrato. Pelo amor de Deus, né? Essa é a ideia. A ideia é fazer boas escolhas de carboidratos, né? É, consumir carboidratos que vão te dar vitaminas, fibras, minerais. Então, essa também é a ideia. Uma outra questão importante, o consumo de água, né, Carlinhos? As pessoas negligenciam o consumo de água e substituem a água por café, substituem a água por energético, substituem a água por bebidas açucaradas, o que é muito ruim quando a gente pensa numa dieta que vai desequilibrar o nosso organismo, né, gerando esse processo mais pró-inflamatório. Então, uma dieta o consumo de, olha aí, o consumo de água é mega importante, né? Não existe um limite, uma quantidade ideal de consumo de água. Eu sempre falo que para a gente consumir água é avaliar sinais e sintomas. Coloração da urina, desidratação da pele, sensação de sede, infecção urinária, né, litíase renal. Uhum. Então, avaliar sempre esses sinais e sintomas do paciente para ver a real necessidade, a constipação, a real necessidade de água, né? Então, isso é bem importante. E, claro, evitar o máximo possível, né, como eu já falei aqui, o consumo de alimentos processados, porque infelizmente, né, Carlinhos, a gente ainda vê pessoas consumindo salsicha, linguiça, nuggets, produtos prontos, né, embalados para comer, esses produtos tipo lasanha, macarrão, esses produtos, pratos prontos, né, Ah, congelados para comer. A gente ainda vê muito isso, infelizmente, né? As sim. pessoas querem a praticidade no dia a dia e a praticidade acaba custando a saúde dela também, né? Então ela Mas consome. você tem uma percepção de que também, quanto hoje, né, assim, obviamente, por acesso, né, quanto mais as classes de mais baixa renda, mais consomem essas porcariadas, salsicha, Infelizmente. linguiça, nuggets, porque esses produtos são mais acessíveis ali, Então, né, hoje, né? mas aí a gente vai entrar numa discussão social, né? Infelizmente, o Não tem Brasil o é que um fazer, país. né? Não dá para salvar o mundo. Vai falar o quê para essa pessoa? Olha, vai comer filé é, mignon. Não vai. o Brasil ainda é um país que a gente tem a maior parte da população ainda vivendo em desnutrição, com baixo acesso. Mas eu ainda entendo, Carlinhos, que assim, nós nutricionistas temos um papel, uma responsabilidade nisso, que é a informação. Hum, Porque também existe aí uma distorção do que é alimentação saudável. Porque as pessoas entendem que a alimentação saudável que está muito relacionada a poder aquisitivo, né? Que é você ter a capacidade e o poder de comprar produtos no mercado, prontos para consumo, um iogurte proteico, um pão sem glúten, né? Acham que isso é saúde, né? Saudável, ou consumir tudo orgânico, né? Ou você comprar carne todo dia. Então, essa questão da alimentação saudável, eu ainda entendo que tem uma distorção relacionada ao poder aquisitivo. As pessoas acham que precisam ter dinheiro para poder comprar alimentos saudáveis. E não é isso, né? Acaba que
Você pode comprar alimentos saudáveis, muitas vezes perto da sua casa, na feira da sua rua. Se você vai lá no final da feira, por exemplo, você consegue comprar muitas frutas e verduras com bom custo, muitas vezes, um bom custo. Você não precisa comprar no mercado, você pode comprar num pequeno agricultor que mora perto da sua casa, né? Você pode fazer ter muito mais o hábito de consumir alimentos mais saudáveis, mas existe uma distorção, infelizmente, na nossa sociedade, até que está muito relacionado com esse poder aquisitivo que eu estou falando para vocês, né? Então, comida de verdade, ela é muito mais barata do que alimento processado, mas muito mais barato, né? E as pessoas não têm essa ideia, só que como as pessoas têm esse valor de que ter dinheiro faz com que a gente possa comprar as coisas no mercado e compra os É, alimentos processados, tem mas essa não faz. distorção, né? Pode ter essa impressão, né? Mas na ponta não fecha a conta, Não porque fecha a você vê conta. quanta gente tem poder aquisitivo e são os que comem pior, se for ver, né? Muita Aí gente com tem uma muito outra poder. questão. Aí É, tem outra questão, porque aí também é o acesso muito fácil a alimentos de baixa densidade energética, porque aí come fora todo dia, bebe muito, né? aham. Compra um monte de alimento industrializado que acha que é saudável, mas não é. Porque a indústria hoje engana muita gente, Carlinhos, Nossa, é o né? perigo. Você vê lá, sei lá, um produto industrializado dizendo que tem menos açúcar, que é mais saudável, ou que é sem glúten. Então, assim, né? Isso não é saudável, né? Ó, tem uma pessoa falando aqui uma coisa super importante. É a cesta básica do brasileiro. Não tem produto saudável. Não. A cesta básica do brasileiro, ela é uma cesta que tem um monte de alimento industrializado, de alimento não, né? De produto industrializado, que não traz nenhum benefício para a saúde, né? São poucos alimentos ali que são os minimamente processados, vamos falar de arroz, feijão, né? Enfim, que a gente pode incluir. Mas, infelizmente, não é verdade, não é a realidade do Brasil, e a gente tem uma distorção muito grande. Cabe a nós, profissionais nutricionistas, desmistificar isso e desgourmetizar a nutrição. Porque a gente tem uma responsabilidade nisso, né, Claudinha? Ai, gente, por que eu tô chamando de Claudinha e Carlinhos? A gente tem uma responsabilidade, fiquei emocionada, uma responsabilidade nisso, que é o seguinte: a gente gourmetiza a nutrição e a gente faz terrorismo nutricional com as pessoas. Então, acaba que as pessoas entendem que a alimentação saudável é algo ou muito caro ou que ela não pode comer nada, Ah, é. né? Aí é uma questão que você está falando que é muito vinculada a como eu não sou profissional de nutrição, né? Mas Não, mas você como está no uma meio, classe. quanto tempo, imagina? Não, não, sim, mas como uma classe leva essa. Porque assim, o que vai é o profissional levando a informação na ponta ali, o Sim, paciente. E se você, como formadora de profissionais, formadora de sim. nutricionistas, né? E outros profissionais, você traz uma informação que é importante para que todos reflitam a respeito, porque é muito disso a gente vê ainda. É lógico que a gente não pode vestir uma. Tem muita gente boa no mercado, eu Muito. convivo, graças a Deus, com os Vários até. melhores, É. né? Então, assim, mas a gente tem que ver, mais uma vez, nós estamos falando de uma massa, né, de pessoas, né? E dentre elas, nós falamos da formação, da questão E da sabe o que composição ferra, corporal. Carlinhos? Sabe o que ferra? Isso aqui, ó, a internet. Ah, é? Porque tem muita gente boa, mas tem muita gente irresponsável aqui também. Esses dias eu vi uma nutricionista falando que bater banana com fruta vermelha não pode, porque você diminui a absorção dos polifenóis das frutas vermelhas se você bate banana no shake com as frutas vermelhas. Gente, que desserviço! É um desserviço. Perda de tempo. Não, mas o Caraca, pior, mano. o problema é quando alguém compra isso como verdade pela falta É. de percepção. Eu vejo, ó, o paciente às vezes acha, mas eu tenho que fazer, isso é uma alimentação saudável, comer arroz, feijão, carne magra, frutas e legumes? Isso é uma alimentação saudável. Porque eu não mandei você comprar chia, porque eu não mandei você comprar quinoa, porque eu não mandei você comprar o sal do raio que o parta. Quer dizer, não é uma alimentação saudável? Então as pessoas gourmetizam as coisas, infelizmente, e complicam a vida das pessoas. Eu fico desesperada. Ó, a gente entrar em nutrição aqui já acaba. Mas é que acontece, na verdade, eu acho legal, porque assim, a gente saiu totalmente do tema, mas assim, questão assim, fazer dessa forma, acho que afasta as pessoas de dar certo, porque a pessoa não Sim, consegue dar conta. Ela vai lá fazer aquilo exatamente. lá 2 semanas, três Olha, Carlinhos, semanas, é desiste. isso. O mais importante é o paciente ter consciência do que ele está fazendo. Ele tem que ter adesão.
ele tem que ter adesão ao plano alimentar, né? Eu nem gosto da palavra dieta, mas ele precisa entender que comer alimentos mais saudáveis para a vida, é para a vida dele, é como exercício, é para a vida. Né? Uhum. Claro que de vez em quando eu como uma pizza, eu gosto de comer um pedaço de bolo. Eu fui viajar para Trancoso agora, é claro que eu comi sobremesa. Imagina, eu tô no hotel, não vou comer sobremesa. Mas isso Lógico, não faz parte do meu hábito. Eu tenho os meus prazeres em relação à comida, mas a comida não pode ser só prazer, né? lógico. A gente pode ter, claro, os prazeres relacionados ao consumo de açúcar, gordura, vinho, sei lá, se quiser álcool, mas isso não pode ser o cerne, né, do nosso viver. E também não pode ser um terrorismo como as pessoas fazem. Né? Então, assim, tem umas coisas que eu vejo aqui que eu tenho vontade de sair gritando. Eu falo, meu Deus do céu, é por isso. Quer Ai, aparecer, quer engajamento nessa birosca dessa internet, que eu quero morrer. Aí só faz de serviço para as pessoas. Que aí vem uma. Por exemplo, ontem eu atendi um rapaz, crossfiteiro. Enfim, nadador, que agora vira crossfiteiro. Aí eu falei, tá, você tem hábito de consumir granola? Fazendo umas perguntas para ele, né? Ah, sim, a nutricionista mandou eu comer uma granola keto. Custa R$ 40 a granola, Carlinhos. Um mix de cereais com castanhas. R$ 45 uma granola. nesse- Falei, filho, vamos parar de comprar granola. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar esses R$ 45, transformar em verduras, ou a gente come uma aveia que é mais barata, porque não e aí você é, vai ter mais benefício do que essa granola keto de R$ 45, meu filho. Né? Por quê? Por é, que que a nutricionista... Aí eu fico olhando, por que que o nutricionista faz isso, gente? Por quê? Por quê? Tem que ter um motivo, não é possível. Tem que ter um motivo. não sei também. Não Se pode você ser não só sabe, engajamento na se você não internet. sabe, eu que não vou saber. Olha, eu quero morrer. Então, Ai, assim, alguém falou assim, na André, é nutrição na raiz. Acho que não é só uma questão, acho que não é só uma questão de nutrição na raiz, né? É a gente pensar em quem a gente está atendendo, sabe? Porque assim, quando o paciente senta aqui no meu consultório, na minha frente, eu tenho uma responsabilidade grande de mostrar para ele o quanto a alimentação é importante para a vida dele. O quanto fazer educação nutricional com ele é importante para que ele tenha uma longevidade saudável. E fazer educação nutricional dá trabalho, sabe, Carlinhos? Não é fácil, porque não é da noite para o dia que a gente faz isso. A gente tem que construir isso junto com o paciente. Você tem que estar disponível para escutar, você tem que estar disponível para poder trocar com esse paciente as informações que para ele são importantes, que muitas vezes são informações bobas, coisas que, perguntas assim, air fryer, né? Coisas que você, simples, mas que ele precisa ouvir de você, porque é em você que ele está confiando. Então, quando o paciente senta aqui no consultório, eu tenho muita responsabilidade com o que ele vai ouvir de mim. Então, eu não posso sair falando qualquer coisa por aí, sabe? Então, eu acho que é isso que a gente precisa cada vez mais tentar, enquanto nutricionista, e através de ações como essa, junto com você aqui, fazendo lives e conversando, trazer consciência para que esse nutricionista de que até você assistiu esses dias um vídeo que circulou por aí de uma menina falando que na faculdade de nutrição agora você tem que fazer engajamento, mídia social, não sei o quê. Você viu as matérias da faculdade de nutrição? não vi. Não, você tem que, vou te mandar esse vídeo porque ele é de chorar, né? Infelizmente é a triste realidade. Hoje, os nutricionistas que se formam não estão preocupados em entender de fisiologia, bioquímica, dietoterapia e comportamento alimentar e ensinar esse paciente a comer. Ele está preocupado em quantos views ele vai ter na internet, quantos seguidores ele vai ter, o quão famoso ele vai ser. Uhum. Infelizmente. E o mais infelizmente por exemplo, se esse serzinho consegue de alguma maneira ficar famoso na internet, ele consegue Mobilizar impactar mais muita pessoas gente. do que um profissional, por exemplo, que nem você. Vamos dizer, Mobilizar é muita possível, é gente. passível de um serzinho É, desse, e aí isso é uma coisa inconcebível, né? Porque total. E eu sabe conheço por vários, quê? viu? Mas sabe por que é pior? Mas a culpa não é desse ser. A culpa são das próprias pessoas que É, estão dando audiência. A culpa é das pessoas sim. desesperadas hoje por Por algo que engajamento. elas nem sabem o que é. É, Não é, por porque o ser engajamento. humano está tão doente de cabeça, né? A gente estava É, falando de massa é, muscular. Pra é. gente, ó, já estou passando o tempo da DEC. Não, vamos embora, que eu te falei, você me deixaram te falar a noite inteira, né? Nós estamos falando, assim, Que isso é importante. a questão da massa muscular. A gente começou falando da massa muscular e da importância disso. Aí você falou da nutrição agora e falou também de uma coisa que eu estava linkando aqui. Você falou, olha, a responsabilidade do profissional de nutrição levar a informação da forma correta para que a pessoa tenha sucesso com Sim. aquilo é muito importante. Você sabe que existe também um distanciamento muito grande de pessoas
das academias, dos centros de treinamento, porque a coisa é a mesmíssima situação. Ela não Exatamente. se sente acolhida pelo profissional, o cara não sabe conduzir aquele processo de um senhorzinho que está pisando hoje na academia, ele não Perfeito. vai dar a É a devida mesma coisa. atenção igualzinho. E aí essa pessoa ela não consegue se encaixar ali. Às vezes ela até dá o passo de ir até ela e ela não consegue ficar porque ela não é absorvida pela falta de profissionalismo. Porque o cara tá lá dando treino pra menininha bundudinha lá que ele quer ficar. Não, mas é verdade. É verdade. Em vez de dar atenção para a senhorinha que chegou ali, que tá com uma falta de capacidade funcional, que precisa resgatar, vai dar trabalho, vai ter que ensinar, vai ter. Só que se essa pessoa que está ali, se ela aprender e você der atenção para ela, ela vai ser a pessoa mais grata o resto da vida. E ela nunca mais vai parar. Porque ela já Sim, está num momento de vida que ela já tomou uma decisão de mudar ali, porque ela sim, está ali. Mas a maioria sim. das pessoas, elas vão embora, porque ela não sente naquele ambiente a atendida como deveria, né? E aí... E é a mesma coisa Da disso que a gente está falando. nutrição, mesma coisa da E aí a nutrição. gente vai para o universo da internet, aí agora pode tudo, pode tomar bomba para todo Ah, mundo, é tudo. É, e aí agora, porque assim, a molecada, né, eles nem perguntam mais, né, o que eles precisam fazer para desenvolver, eles querem saber o que eles tomam. A primeira pergunta que o cara chega na academia, ele fala: tá bom, o que, que eu tomo para ficar forte? Tipo, ô, eu sei. Carlinhos, eu tenho um filho de 14 anos, que você sabe que essa fase é a fase que eles estão querendo ficar fortão, né? E o meu filho é um pau de vira-tripa, né, coitado, magrelo. E aí, ele tá fazendo musculação, faz outros esportes, faz judô, não sei o quê. E, infelizmente, essa internet maluca aqui traz um monte de informação. E na idade dele, isso tá muito proliferado, né? Então, assim, mãe, o que que eu posso tomar para ficar grandão? Eu falei, que tal comer, né, Felipe? Mãe, o que que eu posso fazer para ficar, para ter mais músculo, para ter mais braço, para ter mais perna? Aí ele me mostrou ontem o vídeo do Ronnie Coleman, que foi um dos grandes fisiculturistas aí da nossa geração, inclusive, né? Uhum. E aí ele me mostrou que agora o Ronnie Coleman tem um problema, teve um problema de coluna, né? Enfim, teve uma atrofia de membros inferiores, e teve várias consequências, inclusive do uso de discriminado de esteroides anabólicos. E ele mesmo começou a contar para mim a história do Ronnie Coleman, né? E eu aproveitei exatamente esse momento para falar assim para ele, então, filho, por isso você tem que tomar muito cuidado com tudo que você vê no TikTok, no Instagram. Olha esse homem que tinha um físico desse jeito, que ganhou inúmeras competições, foi ovacionado na época dele. Olha como ele se encontra hoje no processo de envelhecimento dele. Olha como Uhum. ele está agora mais velho, É né? Eu não trágico. quero. É muito trágico. Né? Uhum. Então, o contrário também é muito verdade, né, Camila? A gente está falando da importância da prática de exercício físico ao longo da vida, mas esse excesso de exercício, essa apologia que se tem, né, ao uso de esteroides, a estar tá sempre bombada, tá sempre com muita volume, massa muscular, vai gerar uma consequência depois na vida futura dessa pessoa, mas ela não consegue enxergar isso, porque ela só vai ver isso quando ela chegar lá, né? Então, Sim. eu aproveitei exatamente o gancho do Ronnie Coleman para falar isso que você está falando, né? De que cuidado com aquilo que a gente vê de internet, cuidado com as pessoas que a gente tem como busca de informação, porque tem muita coisa ruim, infelizmente, né? Mas eu sempre falo, né? Por que que a internet tá. Tem muita gente enriquecendo com a É, internet, tem muita gente fazendo. Porque tem muita gente doente de cabeça. É muito, ponto. é Muita gente. verdade. E aí, em terra de cego, quem tem Quem um tem um olho é. olho é rei, né? E é isso. Então, assim, é fácil, fácil. Porque nós estamos num oceano. Claro. Nós estamos num oceano. A internet é um oceano. Então, você tem todos os tipos de pessoas ali. É, Então, é muito fácil de você pegar uma parcela, uma fatia de pessoas ali que precisam de atenção, que estão carentes de informação que e não necessariamente a informação é a certa, mas é que ela acredita que ela precisa e ela começa a consumir isso sim. e vai para lugares que paciência, né? E acho que as É... pessoas ficaram ainda mais comprometidas emocionalmente e mentalmente depois da pandemia, né, Carlinhos? Que aí Uhum. ferrou Foi muita onde teve esse gente. boom, na minha opinião, É, de internet, também né? acho. Foi onde teve esse boom aí. E as pessoas ficaram muito. Esse universo aqui. A gente está aqui, né? Eu acho até interessante estar falando disso. A gente está aqui, mas fazendo um uso, no meu ponto de vista, da melhor forma correta, né? Claro, Levando informação de sim, eu jamais qualidade, faria. com É, critério. E assim, a gente vê que não é isso que acontece na prática, né? é, E até porque, sabe o que é legal? Quando a gente está fazendo uma coisa séria, a nossa audiência que também é séria. As pessoas que estão é aqui verdade. conosco compartilham dessas ideias e de um crescimento profissional, etc. E muitas vezes
vamos voltar naquela história de educação, de política, Verdade. de terceiro É mundo. verdade. Até porque, Infelizmente. até porque esse movimento, eu estava vendo uns estudos, esse movimento ele acontece muito mais. Você sabe que no Brasil é recordista disso, né? Sim, De de audiência, audiência. de Sim, Instagram. Isso aí você sim. não vê na Não Europa, tem. nos Estados Unidos. Você não vê. Então, assim, é muito também da falta de ter o que fazer, né, meu? De ler um livro, de fazer uma coisa. Então, assim, é muito mais fácil pegar a população que é vulnerável, porque não tem Menino, conhecimento e mesmo. você vai ver isso com seu filho quando ele crescer. É. Olha, porque assim, quando chega na adolescência, né, eu tenho uma filha de 18 e um de 14. Nesse mundo que a gente está vivendo hoje, você filtrar as informações é muito difícil para eles. É um trabalho diário, de conversa diária, para filtrar informações. Porque a gente é de uma geração que a informação era difícil de chegar. Então, ao mesmo Hum, tempo que eu acho que a internet facilitou muito o acesso à informação, e isso é ótimo por um lado, por outro também fez com que a gente perdesse o filtro. E sim. aí, muita informação ruim chega para eles, né? E é muito Barulho, difícil. Muito muito barulho. barulho, muito barulho. Isso faz É. parte. Bom, acho que é Ah, isso, né, falamos de gente? tudo aqui, né? Nossa, foi muito, sempre Até muito bom. filosofamos. A hora que você Sim. fez a pergunta, eu falei, agora ferrou, porque a gente vai entrar numa questão social, filosófica que ferrou. A ideia. Nossa, ó, Ai, ai. eu agradeço, passei do Não prometido, tem sempre problema. passo. Não, tá tudo ótimo. Gente, bom, vou agradecer Obrigada, você mais uma vez pela sua Carlinhos. atenção, pela sua paciência, pelo seu tempo, pela sua Imagina. dedicação, por tudo. Você sabe que você é queridíssima, que você mora no meu Ah, eu coração. também. Isso aí não é nenhum segredo. Todo mundo olha lá, live perfeita, Andréia e tudo Ah, mais. E é obrigada, isso gente. aí. Para quem não pôde acompanhar, vamos deixar a live salva, vamos pôr no canal do YouTube, vamos deixar o pessoal assistir depois, que eu tenho certeza. Aliás, tem muita gente falando que assiste os conteúdos depois, porque não Que conseguiu. legal, Porque a muito gente bom. manda um e-mail todo para a base toda da Body Matters. A Sim, gente tem uma base de mais de 30 mil profissionais, né? profissionais, que E aí legal. manda e-mail para todo mundo. E as pessoas daqui a pouco estão abrindo e-mail amanhã, depois, não sei o quê, mas daí vai lá e vê a live. Ô, Carlinhos, e espera nós para 2024, né? Muitos projetos, né? Não sabe, eu não te mandei ainda para não criar expectativas, Que mas medo. tá pronto. Eu usei você de garota propaganda ali para Adoro. criar os criativos. Os criativos já estão prontos. Cara de pau. Adorei. Verdade, vou te mandar logo Me após a manda. live aqui. Vou Me te mandar. manda. E vou criar o grupo essa semana já, Combinado. pra Tamo gente. junto, 2024, viu? Fechou. Beijo, gente. Beijão, gente. Obrigada. Até Beijão, mais. Déia. Tchau, Obrigadão, tchau. viu? Obrigada. Tchau.